E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje nós vamos falar de uma HQ que foi lançada em fevereiro, mas que eu estou comentando aqui e ela tem algumas questões bem polêmicas, né? Estou falando de Tex Almanac número 51, lançado em fevereiro de 2019, custando R$ 12,90. O formato é aquele formato clássico da Mitos, né? O formatinho, nada demais, tá mesmo padrão da série mensal e praticamente o mesmo número de páginas. Com relação ao conteúdo, temos duas histórias inéditas e bem curtinhas, mas que têm sua relevância. A primeira delas, chamada O Segredo de Lilith. Então é uma aventura do Tex com sua esposa. E temos aí a segunda história, Dynamite. Na minha opinião, a mais interessante, por incrível que pareça, a mais interessante e a mais controversa, vamos colocar dessa forma. Mas vamos falar rapidinho sobre O Segredo de Lilith, que é uma boa história também, né? Escrito por Mauro Bozelli e desenhada, né, pelo Fábio Civitelli. Então é um time de peso, né, excelente. E trata-se do seguinte, né, a Lilith juntamente com o Tex, eles estão retornando a uma missão cristã, na qual a Lilith morou por um tempo, e lá ela conheceu o Frade Pablo. O nome da missão é Nossa Senhora da Caridade. E o Padre Pablo entregou a ela um saquinho com um segredo. Disse para ela guardar, esconder aquele saco, e disse que, né, e revelou o segredo dele, que antes de ser frade ele tinha uma vida desregrada e que roubou alguns tesouros, e que se algo acontecesse com ele, que a Lilith desse um destino melhor para aqueles tesouros, devolvendo aos seus antigos donos. Alguns anos depois, o frade, né, ele some, morre, enfim, né? Ele morre e ela vem para tentar aí fazer justamente o que o frade havia pedido. Só que dessa vez com a ajuda do Tex. Eles partem, né, até essa missão, e lá encontram o saquinho. Esse saco ele tem informações que levam até um povoado antigo, onde está esse tesouro. Só que eles também estão sendo perseguidos por um antigo companheiro, né, um ex-companheiro do frade, que também está de olho nesse tesouro. E aí se desenrola uma espécie de perseguição, né, eles querendo o tesouro e o Tex e a Lilith tentando protegê-lo. São cenas de ação muito boas, diga-se de passagem, a arte do Civitelli está sensacional. Você vê assim, o risco, né, o perigo, é uma ação muito intensa do Tex, né? Não só o Tex, mas a Lilith, ela não se mostra uma personagem frágil, é uma donzela, né, indefesa, definitivamente ela não é. E ao longo da história, né, você vê o final um pouco apressado, mas faz jus ao que se propõe, né? Ok, vamos agora para a segunda história, que talvez essa acabou até meio que roubando a cena devido ao seu final. Então, a segunda história, chamada Dynamite, ela novamente é escrita pelo Mauro Bozelli e ela é desenhada pelo Maurício Dotti. O Dotti, ele já é muito conhecido, e aqui ele está desenhando demais, meu amigo. Como o protagonismo todo fica para o Dynamite nessa história, bicho, as cenas em que aparecem os cavalos e tal são muito bem feitas, os cavalos grandes, imponentes e tal. E aí a história, novamente, por ser mais curta, né, então ela também é bem breve e simples. Trata-se do seguinte: um bando de ladrões de cavalos vai querer roubar cavalos na reserva do Tex. Pois é, né? Os caras são muito burros. E nessa reserva, né, no plano deles, né, para poder combater a ameaça do Tex, eles chamam aí um franco-atirador
e esse franco-atirador tá ali como uma espécie de plano B, né? Se o Tex viesse, eles iam tentar roubar sem ninguém perceber. Se o Tex descobrisse, teria esse cara que ia tentar, né, matar o Tex a longa distância, pois eles não se garantiam de perto. E aí acontece, né, que o Dynamite, na hora que está acontecendo um roubo, ele consegue fugir e alerta os colegas, né, os companheiros do Tex e o próprio Tex. Claro que ele não vai falar, né, isso, ele, através da expressão corporal, o Tex vê que o cavalo dele está arisco demais, diferente, né, exausto da correria, e eles partem para ver o que está acontecendo. Aos poucos eles vão confrontando os ladrões, né, de cavalos, até que chega um momento crucial em que há um duelo de longa distância entre Tex e esse franco-atirador, né, e onde o Tex, ele, através de seus instintos, né, tenta antecipar o tiro, né, a trajetória do tiro, na verdade, e o Dynamite, com seu reflexo, né, acima do normal para um cavalo, né, tenta também acompanhar esse raciocínio do Tex. Então, muito bacana a história, os desenhos estão incríveis, e assim, ao longo no final eles conseguem vencer esse desafio, né, claro. Nessa história você conta com o quarteto, né, reunido. Então estão aí Tex, Kit Carson, Jack Tigre e o Kit Wheeler. Então é uma história bem interessante, mas ela vai além disso, porque ela mexe com toda a mitologia, o cânone do Tex, para quem conhece Tex desde sempre. E bem, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, entre aspas, né? Eu não vou falar o final dessa história se você não quiser saber de spoiler, tá bom? Mas se você quiser entender por que essa história ela é tão polêmica, né, controversa, sempre que termina o vídeo eu coloco aqui algumas imagens. Após essas imagens aí, vocês hoje, nesse vídeo, terão a cena pós-crédito. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curte, se inscreve, compartilha e bora ler quadrinhos. Mas, se você quiser saber realmente como essa história acaba, antes de ler a história em quadrinhos, continua que tem um pouquinho mais. Beleza? Então, se você assistiu até aqui, se você chegou até aqui, você quer saber o fim da história. E no final, Dynamite, o cavalo do Tex, desde sempre, desde o início de suas aventuras aí, nessa história o Dynamite morre. Após horas de esforço, vários ferimentos, infelizmente o Dynamite ele não resiste e morre. O que, na minha opinião, é uma coisa, cara, que eu não gostei. Porra, o Tex ele tá aí há 700 edições, ele não envelhece, visivelmente ele não envelhece mais, né, pelo menos há algum tempo. E não vejo problema em deixar que o Dynamite também passasse por esse tipo de situação de não envelhecer. Mas resolveram matar o Dynamite. Eu achava mais interessante, sei lá, que deixasse ele lá, né, pastando com um bando de cavalos e tudo mais, né, e dissesse, agora ele vai descansar, né, beleza, mas não que matasse o cavalo. Então eu não gostei desse final. Não é uma história ruim, não é uma história ruim, longe disso, é uma história bacana, emocionante mesmo, mas na minha visão, né, poderia haver outras soluções para essa situação. E, bom, né, foi esse o caminho que o Bozelli escolheu. Ele é o editor-chefe, então é isso. Bom, gente, agora, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Coloca sua opinião aí nos comentários, o que é que você achou dessa história. Você gostou, não gostou, concorda, não concorda? O que é que você achou da primeira história da Lilith, que é muito boa, mas eu acho que foi ofuscada por esse momento trágico, né, logo em seguida. E, bem, mais uma vez, muito obrigado e bora ler quadrinhos.